Sociologia, nós vamos continuar abordando aquilo que nós começamos na aula passada, que é a questão sobre o trabalho, tá? Vimos o trabalho na antiguidade, vimos o trabalho também um pouquinho na Idade Média, e hoje a gente tem que abordar o trabalho dentro do sistema capitalista, como que funciona a estrutura do trabalho dentro do sistema capitalista e quais são as relações que estabelecem em relação ao processo de produção, circulação e venda e o próprio lucro, né? Bom dia, Nicole. Está meio atrasadinha, mas tudo bem. Seja bem-vindo à nossa aula. Galera, muito bom dia para vocês. Eu preciso que vocês abram a vossa webcam, por favor. Abram vossa webcam para eu confirmar a presença de vocês. Muito bem, muito bom dia. Todo mundo com cara de sono. Todo mundo com cara de sono. Não tem webcam? Que pena. Tem Tá? só o mic, professor. Então tá ótimo. Maravilha, maravilha, maravilha. Tá? Bom dia, bom dia, bom dia. Não tem webcam, não tem webcam, tô de pijama. Lívia, fala sério, viu? Tudo bem, não precisa abrir a sua webcam, certo? Gente, quando eu colocar a projeção, aí vocês podem deixar o webcam. Lá no final, eu peço para vocês abrirem novamente o webcam para saber se vocês não estão dormindo, para saber se não é a sua mãe que está participando da aula, e assim sucessivamente, certo? Nossa aula passada, nós começamos a falar a respeito do trabalho, o que era trabalho, demos uma definição de trabalho, estabelecemos o trabalho que é uma condição das classes mais pobres, ou das classes menores, das classes inferiores. E essas classes inferiores, constantemente, elas lutam para se reestabelecer como classe social ou lutam em relação às classes superiores. Então, sempre haverá uma disputa entre classe dominante e a classe dominada, onde a classe dominada quer se ver livre do poder da classe dominante, tá? Isso dentro do sistema do capitalismo, segundo Karl Marx, chama-se luta de classes. A constante luta entre dominante e dominado, principalmente do dominado em relação ao dominante, para sair da tutela da dominação desse grupo superior. E as duas classes, grava isso aí que eu vou falar agora, as duas classes que estão em constante conflito dentro do sistema capitalista é a burguesia e o proletariado. Em qualquer lugar do Brasil que falar de disputa de classes sociais, burguesia e proletariado. A burguesia são os donos do meio de produção, ou seja, o empresário, ou seja, são chamados os patrões. E o proletariado são os trabalhadores da fábrica, tá? O termo proletariado é um termo especificamente marxista para denominar a estrutura desses trabalhadores na fábrica. Então, burguesia, dono dos meios de produção, os proletários, eles são donos da força de trabalho, ou seja, são eles que executam a produção. Então, dentro dessa relação, nós temos que abordar essa ideia a respeito do sistema capitalista, o trabalho no sistema capitalista, certo? Então, nós temos que abordar essas relações e eu vou colocar uma projeção. Agora que eu vou colocar uma projeção, vocês podem fechar a vossa webcam, tá bom? Então, vou pegar aqui, vou colocar a minha projeção. Por favor, estão visualizando? Por favor, estão visualizando, né? Então, tá. Sim. Se todos estão visualizando, essa projeção, nós trabalhamos a semana passada, parte dela, e eu deixei disponível para vocês no grupo do WhatsApp, tá ok? Então, ela está em PDF no grupo do WhatsApp, por isso eu vou passar rapidinho, porque parte dela nós já vimos. A qualquer momento, você pode chamar, você pode me parar. Manda mensagem de voz, porque se mandar pelo chat, eu não vou conseguir visualizar, tá bom? Pode interromper a qualquer momento. Então, a aula passada, nós estávamos falando a respeito do trabalho e sociedade. Nós vimos a organização do trabalho, o que seria o trabalho, nós demos a definição de trabalho a respeito da origem do latim, que é o tripalium, que é um instrumento de tortura. E pedi para vocês pegarem também o vosso livro-texto, que lá no seu livro-texto tinha
essa figura, tinha essa reprodução de tripalium, ou trabalho, como um instrumento de tortura. Então, nós estabelecemos a diferença do trabalho do homem para o animal, onde o homem executa o trabalho visando um determinado lucro, ele visa transformar a natureza em mercadoria através do trabalho. E transformando a natureza em mercadoria através do trabalho, essa mercadoria vai gerar um certo lucro para ele. Estabelecemos algumas definições de trabalho e ainda nós falamos do trabalho e o emprego, tá? Nós falamos da diferença do trabalho para o emprego. Nós falávamos que o trabalho é toda e qualquer atividade que pode ou não ser onerosa, ou seja, ela pode ou não ser remunerada, porque você, por exemplo, pode executar um trabalho voluntário e, por ser trabalho voluntário, você não recebe um pagamento por ele. E o emprego, nós deixamos bem claro que o emprego é a garantia social do seu trabalho. O emprego refere-se à condição dos direitos e deveres do indivíduo em relação à atividade que ele realiza. Deixamos bem clara essa relação. Aí nós falamos assim, que o trabalho, a construção da ideologia como glorificação do trabalho. O que quer dizer isso? Quer dizer que o trabalho é uma condição fundamental para que o homem torne-se digno, para que o homem torne-se capaz de estabelecer-se dentro da sociedade. Nós falamos do trabalho na antiguidade, estabelecemos uma relação com a Grécia e Roma, e falamos ainda dentro da estrutura do trabalho no período medieval. Dentro do período medieval, quem executava o trabalho era o servo, mas lembre-se sempre que ainda existiam alguns indivíduos chamados escravos no período medieval. Eram poucos escravos no período medieval, mas existiam a relação dos escravos. O trabalho no feudo era realizado pelos camponeses e servos. Lembrem sempre disso. Então, em história, provavelmente vocês já viram ou estão vendo em história a sociedade medieval, que ela era dividida em clero, nobres e servos, tá? Em sociologia, além disso, a gente fala assim, clero, nobres, camponeses e servos, porque existiam alguns camponeses livres, pequenos proprietários das suas terras, que executavam o trabalho e desenvolviam uma atividade econômica dentro da estrutura do campo, certo? O trabalho era baseado nas relações de interdependência entre o servo e o seu senhor. Então, havia uma relação de fidelidade entre ambos, tá? Trabalho na Idade Média, basicamente, nós já sabemos, tá? Era estruturado pelos servos, executavam o trabalho, os senhores feudais controlavam a atividade do trabalho. Mas o que importa para a gente aqui, a partir dessa projeção, tá? O trabalho dentro do sistema capitalista de produção. E se você quiser tirar a dúvida, se você tiver alguma questão a respeito disso, você pode pegar a página 85 do seu livro de Introdução à Sociologia, e na página 85 vai falar assim, a sociedade capitalista, como surge o desenvolvimento do capitalismo ou do trabalho dentro do regime capitalista. O próprio texto vai falar assim, o crescimento das cidades e o desenvolvimento do comércio. Em história, vocês estudam a estrutura do renascimento comercial. Esse renascimento comercial que vocês estudam em história estão ligados diretamente ao renascimento urbano, fruto do movimento das cruzadas. Então, lá na página 85 ainda diz assim, o renascimento urbano iniciou uma transição do feudalismo para o capitalismo comercial. Então, o trabalho, ele começa a sofrer também mudanças dentro do regime de execução da atividade. Então, agora, o trabalho deixa de ser único e exclusivo do campo para passar para a cidade. E na cidade, eu não tenho como desenvolver uma prática de agricultura, portanto, eu vou me dedicar à produção manufatureira. Grava aí, por favor. Manufaturas são produtos artesanais feitos em grande escala, ou em grande escala, tá ok? Ou seja, eu ainda não tenho a utilização
da máquina, eu ainda não tenho a utilização de um sistema de produção fabril, eu tenho uma produção artesanal, são vários indivíduos desenvolvendo as suas atividades econômicas através do trabalho artesanal. Graças a isso, muitas cidades começaram a formar os seus burgos, ou seja, os núcleos comerciais ligados diretamente às atividades produtivas na cidade. Então, esses burgos ou essas cidades passam a concentrar as suas atividades de produção. Né? Diz assim, a troca de manufatura para a produção industrial, ou seja, até início do século XVIII, as atividades econômicas na cidade eram atividades manufatureiras. Nós temos três fases de produção, ou três fases de organização do desenvolvimento da produção do trabalho no regime fabril. Nós temos a produção artesanal, passa para a produção manufatureira, da produção manufatureira nós vamos passar para a produção industrial. Então, dentro dessa estrutura de produção, nós temos o desenvolvimento das etapas do processo produtivo. Então, o sistema capitalista, ele está ligado diretamente ao controle dos meios de produção. Então, lá no século XVIII, que nós vamos ver um pouco mais à frente, lá no século XVIII, esse sistema capitalista de trabalho está ligado diretamente ao controle dos meios de produção pela burguesia. Aí, o operário, quem é o operário? O operário é aquele que detém a força de trabalho. Ele vende sua força de trabalho como uma mercadoria, ou seja, o meu trabalho é uma mercadoria. Por exemplo, eu, professor, tá? O que eu tenho para vender é a minha força de trabalho, é a minha capacidade de dar aula. Então, a minha capacidade de dar aula é uma mercadoria e fica alienada ao valor de uso que produziu, ou seja, a mais-valia, ou seja, quanto mais eu trabalho, mais lucro eu gero para a minha... Aliás, mais lucro eu gero para o meu patrão. Então, segundo os teóricos do pensamento socialista ou do pensamento do capitalismo, é que todo trabalhador, ele vende seu trabalho como mercadoria. Aliás, ele troca o seu trabalho por uma remuneração periódica chamada salário. Então, o salário compra a força de trabalho do operário. E essa força de trabalho é a capacidade de produção, ok? Tá? Então, esse operário, ele vende sua força de trabalho, ele vende sua capacidade de produzir. Uma vez que ele vendeu, agora ele vai gerar a mais-valia. O que é a mais-valia? O lucro. Tá? O lucro que o patrão vai gerar, ou seja, ele trabalha, e quanto mais ele trabalha, mais lucro ele gera na atividade produtiva. Então, o trabalho é um bem, tem seu valor por causa do trabalho humano nele materializado. Então, o próprio operário, ele passa a ter um valor. Esse valor é medido pela capacidade produtiva que ele realiza ou necessariamente medida através do salário que ele recebe, tá ok? Então, o prolongamento da jornada de trabalho é a exploração do trabalhador, ou seja, quanto mais o trabalhador executa suas funções, quanto mais ele trabalha, quanto mais ele luta para desenvolver essa prática econômica, mais ele é explorado, porque ele nunca vai receber aquilo que é justo por aquilo que ele produziu. Então, se ele trabalha 10, 12, 14, 15, 16 horas, seria uma estrutura de exploração. Como vocês já sabem, ou já tiveram aula em geografia e até mesmo em história, se vocês já viram a Revolução Industrial, vocês perceberam que havia uma intensa exploração do trabalho do operário. Essa intensa exploração vinha com a carga horária gigantesca de trabalho, ou seja, chegavam a trabalhar no máximo, em até 16, 14, 10, 12 horas por dia. Imagine um trabalhador que executa suas funções entre
10 a 16 horas por dia. E o salário dele não é compatível com aquilo que ele executa, ou seja, o salário dele será sempre menor em relação às atividades econômicas que ele realiza, ou atividade produtiva que ele executa. Então, essa é uma das grandes críticas dentro do sistema capitalista, dentro do trabalho no sistema capitalista. Então, diz assim, os impactos sociais do trabalho no capitalismo. Primeiro, separação do homem do ambiente doméstico e do ambiente do trabalho. O que isso quer dizer? Que antes o indivíduo, ele executava o trabalho, ele era artesão, ele executava o seu trabalho dentro da sua própria casa, tá? Ou dentro da sua própria terra, mesmo estando ligado a um senhor feudal, a propriedade era dele, ele tinha uma atividade doméstica de produção. Com o capitalismo, ele deixa a sua casa e vai até a fábrica, e vai até o ambiente de execução do trabalho. Então, agora eu tenho uma ruptura, uma separação entre o ambiente doméstico, tá, e o ambiente de trabalho. O que é doméstico, o que é trabalho do trabalho. Então, necessariamente, a partir de agora, o operário está alienado ao trabalho fabril, ou seja, alienado ao trabalho fora da casa dele. Aí, segundo tópico, reunião de um número imenso de pessoas em um só lugar, ou seja, na fábrica, em torno de uma única atividade econômica. Então, o que acontece? Dentro do trabalho do ambiente doméstico, tá? O trabalho era executado pelo operário e por sua família. Fora do ambiente doméstico, agora ele passa a ser executado por um grande número de indivíduos. E esses indivíduos, muitas vezes, eu não conheço. Esses indivíduos, muitas vezes, eu não tenho contato com os outros indivíduos que produzem. Então, eu vou produzir, e vou gerar um afastamento da possibilidade de encontro com a própria produção, ou seja, eu vou trabalhar, e dentro da execução desse trabalho, eu tenho contato com vários indivíduos que eu não estabeleço uma proximidade. Antes, toda a atividade era desenvolvida pelo operário e pela família, pelo artesão e pela família do artesão. Agora não são mais artesãos, agora não são chamados mais de execução do trabalho familiar. Agora nós temos a questão da execução do trabalho fabril. Então, uma grande reunião de indivíduos, ou um grande número de indivíduos em torno desse processo produtivo, tá? E aí nós temos a intensificação do crescimento das cidades. Então, a partir desse elemento, a partir dessa informação, nós podemos estabelecer uma abordagem do nosso livro-texto, da página 85, tá? A página 85, Sociedade Capitalista, na coluna da direita, o primeiro parágrafo lá no final, a respeito da coluna da direita, diz assim: já no século XVII, os burgueses que dispunham de capital passaram a organizar grandes barracões, que é justamente isso que a gente está falando, tá? Grandes fábricas, grandes locais de produção, que abrigavam oficinas nas quais as mercadorias eram produzidas por esses artesãos. Então, nós temos uma grande intensificação da produção. Assim, ao invés de simplesmente venderem o produto criado pelo artesão, os burgueses passaram a ser donos desses produtos. Ao artesão cabia apenas uma remuneração pelo trabalho desempenhado e não mais o resultado do trabalho, a mercadoria. Quer dizer que agora o artesão que virou o operário, a mercadoria não lhe pertence. Antes, quando ele tinha o seu processo de produção doméstica, quando ele produzia artesanalmente para si mesmo, o fruto do seu trabalho, ou seja, o resultado da produção na mercadoria, lhe pertencia. Agora, a mercadoria não lhe pertence mais. A mercadoria pertence ao burguês, e o burguês vende essa mercadoria, e através dessa troca, através dessa venda, ele obtém
o lucro, tá? Então, muito importante essa visão, essa possibilidade. Aí o nosso texto continua, logo no início da página 86, diz assim: além disso, iniciou-se nesse momento a segmentação das atividades produtivas. Tal fragmentação ocasionou o surgimento de inúmeras ocupações específicas dentro do processo produtivo e consequente especialização técnica de determinada função. Não se aprendia mais, portanto, o ofício de sapateiro ou marceneiro, mas sim como executar parcela desses trabalhos. Quer dizer o seguinte, que a partir dessa junção de diversos trabalhadores num só lugar, ou seja, na fábrica, passamos a ter a especialização da chamada mão de obra, tá? E dentro dessa de especificação da parcela da mão de obra, é porque eu tenho que aumentar a produção. Se antes o artesão executava todo o processo produtivo, produzia toda a mercadoria, a partir de agora, ele vai produzir apenas uma parte dessa mercadoria, que depois será juntada no final, formando a mercadoria final. Então, a partir de agora, nós temos uma fragmentação das atividades ou fragmentação do trabalho. Então, nós temos que levar em consideração que, a partir de agora, a propriedade privada dos meios de produção estabelece as relações assalariados de produção. Portanto, é o seguinte, eu tenho o burguês, eu tenho o patrão, eu tenho o chefe e tenho aquele que é subordinado a esse superior. O subordinado vai realizar a atividade produtiva, onde vai estabelecer a produção da mercadoria. E uma outra consequência, tá, de um outro impacto social das transformações ou do trabalho no capitalismo é o crescimento das cidades, intensificação do crescimento das cidades. Você pode olhar em todo lugar do mundo, onde eu tenho um polo industrial, eu tenho uma grande concentração de indivíduos dentro desse território. Basta você olhar, por exemplo, São Paulo, tá? Que é um grande polo industrial no Brasil, e veja a concentração de indivíduos em volta das atividades, em volta das fábricas. Por que isso? Ora, simples, garantia de trabalho, garantia de execução de um trabalho assalariado. Então, a grande concentração, as grandes cidades do próprio planeta, vamos falar assim geograficamente, grandes cidades do globo, elas têm uma grande produção industrial, seja qual for o tipo de produção industrial. Então, o crescimento das cidades estão ligadas diretamente à concentração da produção dentro da sua zona urbana. Por que isso, professor? Porque a fábrica, logo no seu início, principalmente no seu início, elas passaram a concentrar-se nas áreas urbanas. E, como consequência disso, nós temos um êxodo rural, a saída de diversos indivíduos do campo para a cidade, na perspectiva ou na esperança de que possam ter uma melhor condição de vida na cidade do que no campo. E isso estabelece um grande impacto na vida das pessoas ou no trabalho dessa região. Ainda como exemplo, podemos citar o Brasil, como nós estamos falando da região de São Paulo, nós podemos citar o exemplo, principalmente década de 70, 80 e início de 90, quando muitos indivíduos deixam a região Nordeste e partem para a região Sudeste do Brasil em busca de melhores condições de vida devido à concentração industrial presente na região Sudeste. Então, para buscar melhores condições de vida, eu deixo a minha área urbana, eu deixo a minha produção, eu deixo minha área rural, eu deixo minha área rural e vou buscar nos grandes centros urbanos e industriais, tá? Uma possibilidade de melhores condições de vida. Então, esses impactos
impactos sociais são características fundamentais do sistema capitalista, do regime de trabalho dentro do sistema capitalista. Então, aí nós temos ainda impactos no processo de organização do trabalho. Primeiro, nós temos a cooperação, ou seja, todos vão executar o trabalho, mas eu preciso que haja uma cooperação entre os setores produtivos, ou seja, cada setor produz uma determinada peça, e essas peças, no final, serão montadas e vão formar a minha mercadoria. Eu posso citar como exemplo automóvel. Vamos pegar o Golf, automóvel Golf da Volkswagen, tá? Parte das peças são montadas na China, outra parte das peças vem da Alemanha, tá? A parte elétrica montada na Argentina, o motor montado na Áustria, se eu não me engano. Eles são montados dentro do Brasil. Então, hoje, nós falamos de montadora de veículos, porque as peças vêm de diversas regiões do planeta. Isso está relacionado também ao sistema de globalização, certo? Diminuir os gastos e aumentar a minha lucratividade. E nós temos, assim, a necessidade de padronizar a qualidade de produtos e procedimentos, como, por exemplo, se você for comprar um veículo de uma marca na Alemanha, se ele tem a marca X, o modelo é padronizado. Se ele tem a marca Y, o modelo é padronizado principalmente para várias regiões do mundo, minimizando, assim, os gastos dentro do processo produtivo. Aí nós temos, assim, surgimento das funções de direção e supervisão, gerência, para fiscalizar e controlar o trabalho. Aula passada, nós falamos, assim, a respeito do quem controla e quem executa a produção. Então, nós temos a burguesia, que controla, e o proletariado executa. A partir do processo de desenvolvimento dentro do capitalismo, surge agora duas profissões fundamentais, o diretor e o supervisor, que são os indivíduos que estão abaixo do burguês, abaixo do dono da fábrica, do dono do processo produtivo, e vão controlar as atividades que serão realizadas para dar maior eficiência ao trabalho. Então, diz assim, para submeter o trabalhador a essas condições, a noção do livre contrato, modelo capitalista que necessitava de outra ideologia que valorizasse o trabalho em oposição ao ócio. O que isso quer dizer? O livre contrato é o estabelecimento do acordo entre o patrão e o operário, como, por exemplo, professor Ronei Deluque, eu tenho um livre contrato com o colégio referencial, ou seja, eu não sou obrigado a trabalhar no colégio referencial. Mas, a partir do momento que eu estabeleci um livre contrato com o meu empregador, eu tenho total responsabilidade de executar as minhas funções dentro do colégio. Portanto, a minha função fundamental seria estabelecer a aula. Caso eu não queira dar mais aula dentro do colégio referencial ou a direção execute a função de me mandar embora, nós temos um livre contrato, nós temos um modelo de ação onde vai possibilitar o acesso aos meus direitos enquanto funcionário e aos direitos do meu empregador enquanto patrão, ou seja, eu sou livre para ir e vir, desde que eu cumpra com o meu determinado contrato. Então, essa é uma das grandes características dentro do sistema capitalista, são impactos dentro do processo de organização, que agora eu tenho que ter uma relação, um vínculo empregatício, eu tenho que ter os meus direitos e deveres enquanto trabalhador. Então, o livre contrato iria assegurar essa possibilidade para o trabalhador e também para o empregador. Ambos seriam amparados pela possibilidade de validação da estrutura do processo do trabalho de forma legal. Então, nós temos uma outra posição Professor, falando assim. Pois não, minha querida. Pera, esqueci. Ah, tá.
Hoje em dia, o contrato ele é feito de forma papel e documentos. Naquela época, eles usavam papel também ou eles usavam alguma outra forma de validar o contrato? Sim, lembra que a aula passada a gente estava diferenciando o trabalho e emprego? Ou então, essa função do livre contrato, tá, está associado ao seu registro na carteira de trabalho. A partir do momento que você estabeleceu o registro na carteira de trabalho, você estabeleceu um livre contrato com o seu patrão. Então, a partir daí, ele tem que cumprir com as suas obrigações e você também tem que cumprir com as suas obrigações, porque você estabeleceu um livre contrato, você estabeleceu um acordo, ou seja, ele não está te obrigando a trabalhar, mas como você assinou esse livre contrato, estabeleceu um registro na carteira, significa que você assumiu umas responsabilidades enquanto profissional, certo? Então, é a partir daí. Esse contrato, ele pode ser temporário, tá? Você pode assinar um livre contrato de trabalho temporário, de 1 ano, de 6 meses, ou você pode estabelecer um contrato permanente de trabalho, que é aquilo que eu tenho. Eu já trabalho no colégio referencial, deixa eu ver, há pelo menos 4 ou 5 anos, 5 anos, eu estou no colégio referencial. Se eu chegar no final do ano e falar assim, Valdivino, eu não quero mais trabalhar no colégio referencial devido a isso, a gente rompe esse contrato. Por isso que a gente fala que é um livre contrato, tá ok? Eu vou precisar rever todos os meus direitos e ele vai precisar rever o direito da escola em relação ao rompimento desse contrato. Então, está diretamente ligado a essa vinculação. Então, você assina, sim, um documento, que é o registro na sua carteira de trabalho, certo? Então, isso é uma garantia, tanto para o patrão, quanto para o empregado, tá ok? Então, é essa a condição mesmo, certo? O livre contato é estabelecido por meio de um acordo assinado formalmente entre patrão e empregado, certo? Aí, é por isso que eu digo assim, muita gente acha que eu sou de extrema direita e isso e aquilo, mas veja bem, eu sou funcionário, tá? Eu preciso do patrão para ter um emprego. Aí eu chego e estabeleço um acordo, um livre contrato com o meu empregador. Suponhamos que o contrato seria assim: eu vou trabalhar por R$ 1.500 por mês. Tá, eu aceito logo de início, eu aceito. Aí, depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu passo a ficar insatisfeito com aquele salário devido à execução das minhas funções e começo a fazer greve. Então, a partir desse momento, eu estou fugindo do acordo que foi estabelecido. Está certo que todo trabalhador tem direito de fazer greve, tem direito de fazer sua manifestação, mas fui eu que aceitei livremente trabalhar por aquele valor. Entende agora? E por isso nós chamamos de livre contrato. Então, é estabelecido o acordo entre o patrão e o funcionário, ou o patrão e o operário, dentro do estabelecimento da execução do trabalho e a remuneração. Então, diante disso, estabelecem diversas situações em relação à execução do trabalho. É por isso que, dentro do sistema capitalista, nós temos que ficar muito atentos a essa relação do trabalho e a execução do trabalho, certo? Então, Certo. valeu, obrigado pela pergunta. Então, o processo de glorificação do trabalho é colocar o trabalho como a essência fundamental dentro da sociedade. Diz o tópico número 1 assim: formula-se uma ideologia que atribui elevada centralidade ao trabalho, independente do seu conteúdo. Ou seja, não importa qual é o trabalho que você execute, mas se você tem trabalho, você é uma pessoa digna. Agora, se você não executa nenhuma atividade, você não tem uma capacidade de dignidade humana. Aí formula-se uma ideologia falando assim: o trabalho dignifica o homem. Então, todo homem que executa o trabalho tem um papel digno dentro da sociedade. O trabalho é uma categoria central que os indivíduos devem tomar como prioridade em suas vidas, porque deverá prover a abundância
geral e o sucesso individual, ou seja, independente de tudo aquilo que você faz dentro do sistema capitalista, quem vai determinar a abundância da sua vida ou o sucesso que você terá na vida é a execução do seu trabalho. Então, se você quer ter sucesso na sua vida, se você quer ser um bom profissional, você deve executar boa ação do trabalho. Então, tudo está ligado. Segundo alguns pensadores e segundo o próprio Marx, tudo está ligado ao processo produtivo, à realização do seu trabalho. A glorificação individual está ligada à execução do seu trabalho. Se você executa o seu trabalho, se você tem bons resultados do seu trabalho, você terá um bom salário. Se você tiver um bom salário, você vai ter boas aquisições econômicas para a sua vida. Então, essa é a relação da estrutura da glorificação do trabalho. Mas aí, o problema está na relação entre trabalhador e empregador. Porque o trabalhador sempre fica descontente, tanto com o salário, tanto com a execução do trabalho, quanto as horas de trabalho. Então, embates em torno da jornada até o século XIX, praticamente até o século XIX, haviam altas jornadas de trabalho, excessivas jornadas de trabalho, casos absurdos que chegavam até 16 horas de trabalho diário. Isso, a gente fala 16 horas, mas parece pouco, mas coloca 16 horas de trabalho dentro de uma fábrica. Então, seria excessivas jornadas de trabalho. E, segundo isso, desenvolve-se vários movimentos dentro da Europa, dentro da estrutura da produção industrial. Como nós temos, por exemplo, o movimento do ludismo, o movimento das quebras das máquinas, mas o mais importante foi os movimentos sindicais que deram origem aos primeiros sindicatos, como, por exemplo, as chamadas trade unions, lá do início do século XIX, transição do século XX, que deu origem ao processo dos sindicatos, estabelecendo melhores condições de trabalho. Então, essa é uma visão paralela que a gente vai analisar em outro momento. Então, a questão está aqui. Falou, deixa passar o avião aqui, eu moro do lado do aeroporto e hoje está movimentado. Também, professor. Está passando aqui também. Só um pouquinho, está passando um avião aqui, está ótimo. Então, o principal teórico a respeito do trabalho é o chamado Karl Marx. Para ele, o trabalho é o tema central por dois motivos, tá? Primeiro, o trabalho estabelece a produção própria da condição do ser humano. Então, a condição do ser humano é determinada pelo trabalho. Aí diz assim, a maneira pela qual os indivíduos manifestam a sua vida reflete muito exatamente o que eles são. O que são coincide, portanto, com sua produção, tanto com o que produzem, quanto a maneira pela qual produzem. O que os indivíduos são depende, portanto, das condições materiais de produção. Então, eu dependo daquilo que executo. Então, eu sou professor, eu tenho o trabalho de professor, eu executo funções como professor, desenvolvo características próprias do professor. Aí diz assim, a página 87 tem um tópico a respeito de Karl Marx, diz assim, segundo Marx, 87 é a página, segundo Karl Marx, o valor de um bem, da quantia do trabalho gasto na produção, no sistema capitalista, ocorre um problema na avaliação desse valor. Calcula-se o salário do trabalhador apenas com base no valor necessário para a sua sobrevivência, o que nós chamamos de salário mínimo. Então, a segunda ideia é essa aqui, a história da humanidade é a história das relações de produção. A transformação da produção manufatureira para o modo capitalista de cooperação ou de produção estabelece profundas mudanças. Nós temos
parcelamento progressivo do trabalho e das suas operações, simplificando a atuação de cada um, ou seja, estabelecendo a massificação da produção. Só que o trabalhador, ele não vai receber o equivalente à produção, ele vai receber o equivalente estipulado por alguém ou por algum órgão, que é pelo menos o mínimo necessário para a sua sobrevivência. O texto 87 diz assim: entretanto, com a atividade de produção segmentada nas fábricas, quanto maior é a produção do trabalhador, menor é o custo que ele representa para o seu empregador, já que seu salário está vinculado à quantidade de horas e a não o valor que produz com sua mão de obra. Ou seja, quanto mais o indivíduo é eficiente, se eu produzo numa fábrica 10 mercadorias durante o dia todo e os outros funcionários produzem apenas 7 ou 8 mercadorias, eu estarei sendo mais produtivo para o meu empregador, estarei sendo mais produtivo para o meu patrão. Isso não quer dizer que o meu salário será melhor aos outros indivíduos que executam a minha mesma produção. Pega, por favor, a página 87, tem um quadro aí a respeito de Karl Marx, tem um quadro aí a respeito dessa ideia fundamental, que do trabalho, da execução do trabalho. É a produção de pares de calçado por dia, certo? Nós temos, por exemplo, a carga horária será única, em 8 horas diárias de trabalho para cada funcionário. Aí nós temos assim, nós temos funcionário com uma produção de 20 pares de calçado e temos aqueles que produzem 60 pares de calçado, ou seja, você estará realizando a mesma produção, 60 horas, daquele que executa a produção de 8 horas, e o salário será o mesmo, o salário será padronizado para todos os operários, para todos os indivíduos. Isso, Marx chamou de mais-valia. Por favor, entenda agora a mais-valia para a gente poder finalizar a nossa aula de hoje, tá ok? Para finalizar a nossa aula de hoje, nós temos, assim, a questão da mais-valia, ou seja, o trabalhador, ele é contratado para executar, vamos supor, 8 horas de trabalho por dia, tá? Aqui, 8 horas de trabalho por dia. Só que o salário dele está relacionado a 6 horas por dia, ou seja, da execução do trabalho. Se eu vou trabalhar 8 horas, mas dentro dessas 8 horas, se eu trabalhar somente 6 horas, já é suficiente para pagar todo o meu salário, para pagar os custos com a mercadoria, para pagar todo o processo produtivo e pagar os lucros do patrão. Mas eu não posso parar de trabalhar ao término de 6 horas, porque eu fui contratado para trabalhar 8 horas. Então, eu tenho que continuar trabalhando mais 2 horas. E continuar trabalhando mais 2 horas significa aumentar a produção. Segundo Karl Marx, isso seria a mais-valia, que se eu trabalho 6 horas, até aqui, tudo que eu faço, tudo que eu executo, é necessário para pagar todo o processo produtivo. As horas a mais que eu executo dentro desse processo produtivo é o lucro que o meu patrão vai ter em cima do meu trabalho. Certo? Então, seria a atividade produtiva em relação ao desenvolvimento econômico do sistema produtivo do trabalhador. Então, a mais-valia corresponde praticamente ao lucro que o patrão gera em cima das atividades realizadas pelos indivíduos, tá? Por favor, vocês estão tranquilos, estão sossegados, mas marca aí a página 89, tem 3 exercícios fundamentais. Eu preciso que vocês façam esses 3 exercícios e a próxima aula eu vou ver se vocês fizeram ou não. Esses 3 exercícios,
criando uma estratégia para poder fazer, certo? Então, página 89, exercício 1, 2, 3, a respeito do livro Textos. Vocês vão precisar do texto para poder responder essas atividades, certo? Para vocês, eu preciso que vocês abram vossas webcam para eu conferir a presença de vocês, tá? Abram, por favor, a vossa Professor, eu webcam. posso Quem falar que eu não tô tem... presente só pelo áudio? Quem falou? Oi, eu só, tipo, posso falar pelo áudio, no meio de abrir a câmera? Então, tá bom, deixa eu ver, então. Por favor, eu preciso... Lívia, pode falar pelo áudio, sim. Professor, começa pelo primeiro B. Pelo primeiro B, o quê? Gente, eu preciso agora que vocês lancem o nome de vocês no chat, nome, sobrenome e turma. Quem for lançando nome, sobrenome e turma, pode deixar a sala de aula, tá ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. Desculpem estar atormentando vocês nessa manhã linda de segunda-feira, tá? Quem já colocou o nome no chat, um beijo carinhoso, um abraço e até daqui a pouco. A gente retorna daqui a pouco, Tchau, professor. ok? Tchau, tchau. Valeu. Falou.